principal objetivo é criar um ambiente harmônico, onde a atividade produtiva também possa ser privilegiada, atendendo a essa continuidade do empoderamento do consumidor. Eu converso agora com o senhor Armando Rovai, o novo secretário nacional do consumidor, que assumiu em junho deste ano. Gostaria de saber quais são os desafios, qual a avaliação que o senhor fez até agora do que vinha acontecendo nessa pasta? Bom, a Senacom ela é um órgão técnico de defesa do consumidor no Brasil. A principal função dela é organizar, elaborar, coordenar todas as relações que envolvem a defesa do consumidor em todo o território nacional. A Senacom tem um viés técnico, que é pautado pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja atividade primordial é empoderar o consumidor para que ele tenha uma total atividade de consumo dentro dos limites, dentro das condições e circunstâncias necessárias para o seu desenvolvimento e atendimento. Qual a principal meta? A principal meta é criar um sistema harmonizado da atividade produtiva sem se esquecer da figura do consumidor. Ou seja, o consumidor, durante anos, ele foi subjugado numa relação sem ter os seus direitos cuidados, atendidos de forma adequada. De 20 anos para cá, esse cenário foi alterado em razão do próprio Código de Defesa do Consumidor, das práticas adotadas pelos fornecedores, pelas empresas em geral, mas via de regra, o principal objetivo é criar um ambiente harmônico, onde a atividade produtiva também possa ser privilegiada, atendendo a essa continuidade do empoderamento do consumidor. E quais são os desafios, principalmente na relação empresa-fornecedor e consumidor? É uma relação mais harmônica que a gente vê em outros países, mas aqui é tão difícil. É uma questão cultural. O desafio a ser vencido é justamente disseminar o máximo possível a cultura da defesa do consumidor. E nós estamos num processo que já vem desde a promulgação do Código de Defesa do Consumidor há mais de 20 anos. É um processo que vem cada vez mais amadurecendo dentro da própria conceituação do que é cidadania, mas nós precisamos, acima de tudo, fomentá-lo. De que maneira? Através de cursos, palestras, simpósios e cursos específicos que são proporcionados pela Escola de Defesa do Consumidor da própria Senacom. Nós temos uma escola de ensino à distância focada para operadores de PROCONs, focadas para agentes de defesa do consumidor da sociedade civil e para cidadãos que queiram se empoderar cada vez mais dos seus direitos, serem conhecedores das suas necessidades enquanto consumidor e dos seus direitos efetivamente. É uma secretaria relativamente nova, foi criada em 2012. O que pode ser aproveitado e quais as mudanças que podem ocorrer nos próximos 2 anos? A Senacom ela tem uma característica técnica, é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, subordinado ao Ministério da Justiça, mas eminentemente técnico. As práticas adotadas pela Senacom, elas partem da necessidade de dar condições para que a qualidade do atendimento ao consumidor sempre melhore. Para isso, foi criado há mais ou menos um ano e meio atrás, um sistema, uma plataforma de autocomposição. É uma ferramenta virtual, uma plataforma virtual, que possibilita que o consumidor que tem alguma reclamação, alguma demanda contra determinada empresa, possa fazê-la através desse sistema virtual, que seria o consumidor.gov. Consumidor.gov funciona como um meio alternativo de solução de litígio. No caso, a autocomposição é diferente da arbitragem, é diferente da conciliação, é diferente da própria mediação. É uma autocomposição onde as partes chegam a esse consenso através de um sistema onde o poder público apenas monitora. E a empresa, posteriormente a achar a solução para o seu consumidor ou não, é avaliada por esse consumidor. E as empresas perceberam a necessidade de manter um bom ranqueamento dentro dessa plataforma, possibilitando e demonstrando que o bom atendimento ao consumidor passa a ser um mecanismo de desenvolvimento da sua atividade produtiva. Agora, há setores que realmente são muito problemáticos no atendimento ao consumidor, por exemplo, telefonia. Há um plano de atuação nesse segmento? Sim, é um fenômeno mundial.
A telecomunicação é um fenômeno mundial quanto ao atendimento perante o consumidor e a reclamações em qualquer parte do mundo. É um sistema que realmente tem demandas de reclamações, enfim, das mais variadas. O que se pretende fazer é criar um canal de diálogo mais próximo das agências reguladoras, demonstrando, primeiro, a necessidade de que as empresas de telefonia, de telecomunicações, cada vez mais atuem de acordo com as necessidades e as demandas do consumidor. E depois criar um canal que nós temos percebido dentro da Senacom, onde a publicidade, a oferta dos seus produtos sejam de maior grau de transparência possível. Eu acho que o grande problema na atuação dessas empresas está cada vez mais no diálogo, na forma com que elas se relacionam com os consumidores. Uma maneira bastante importante de melhorar esse convívio é também melhorar a forma de publicidade e de oferta dos seus produtos. O senhor acredita que também faz parte deste empoderamento do consumidor a maior liberdade de expressão dele e até novos veículos como as redes sociais? Não, sem dúvida nenhuma, toda forma de divulgação, de disseminação dos seus pleitos, dos seus pleitos cidadãos, são importantes dentro de um Estado democrático de direito, sem dúvida nenhuma, dentro de determinados limites também, de acordo com a urbanidade, com a cordialidade, que são evidentemente importantes no conjunto como um todo, mas eu dou uma atenção especial à necessidade de nós termos, tanto no âmbito empresarial quanto do cidadão, uma capacitação de dogmas éticos presentes no seu dia a dia. O componente ético, ele tem que estar presente tanto na atividade produtiva, também quanto perante os consumidores. Eu acho que é uma nova fase que o Brasil passa, todas as transformações políticas, econômicas, judiciais que a gente verifica nos últimos tempos, que um componente ético deve fazer parte também dessa capacitação, tanto enquanto o cidadão e principalmente perante as empresas. Quando o senhor recebeu este convite para o cargo, houve algum pedido, alguma orientação? Principalmente de manter e privilegiar a necessidade de equilíbrio e harmonização nas relações de consumo no Brasil. O que significa isso? As conquistas dos consumidores, as conquistas consumeristas, vêm se aperfeiçoando ao longo das últimas décadas. Por outro lado, não se pode olvidar também na necessidade de manter a atividade produtiva. A atividade produtiva é aquela que fortalece um país que quer ser forte, um país que quer se desenvolver, ele tem que estar lastreado na empresa. A defesa do consumidor tem que privilegiar, sim, o consumidor, o indivíduo, porém, tem que dar condições para que a atividade produtiva também se desenvolva. Então, o principal elemento que nós procuramos desenvolver é a harmonização, elemento que, inclusive, é catalogado no Código de Defesa do Consumidor como um dos principais dispositivos da defesa do consumidor no Brasil. Houve a necessidade de ajustes na secretaria, saída de pessoal, cargo comissionado? Olha, toda a instituição pública acaba tendo a feição do seu gestor. No entanto, eu acredito que boas práticas da administração pública devem ser continuadas. A Senacom, ela é eminentemente um órgão técnico. Evidentemente, os cargos de confiança, os cargos mais próximos da direção, têm que ser da confiança do seu gestor. No entanto, o que eu percebo na Senacom é uma qualidade técnica muito aguçada, e essa qualidade técnica tem que ser mantida. Portanto, nos cargos técnicos específicos, nós mantivemos aqueles gestores comprometidos com os seus ideais de cidadania. Ou seja, embora seja um outro governo, não houve uma ruptura nessa secretaria? Olha, eu posso dizer que dentro de um sistema de gestão pública, houve uma continuidade das boas práticas técnicas da defesa do consumidor. Do ponto de vista político, por ser um novo governo e por ter um novo gestor, logicamente a feição, a cara da Senacom passa a ser outra. O senhor acredita que esses próximos 2 anos serão suficientes para essa meta, esse objetivo da harmonização entre empresa e consumidor? Eu acho que nós pensamos em deixar um legado, e o legado é justamente da aculturação e do empoderamento do consumidor no Brasil. A Senacom ela tem esse viés de aglutinador,
de coordenador do sistema de defesa do consumidor no Brasil. Eu acho que o maior legado que nós podemos deixar após esses 2 anos é justamente que se mantenha o rigor e o desenvolvimento da atividade de defesa do consumidor no Brasil. Senhor Armando Rovai, muito obrigada pela sua entrevista, sua participação aqui na Ducascop TV. Muito obrigado, é uma satisfação. Espero que o Brasil cada vez mais avance nesse importante setor que é a defesa do consumidor em nível mundial. Muito obrigada. Luciane Miranda para a Ducascop TV.